E Thomson descobriu que o átomo tinha partículas negativas. Tem o experimento que eu acho o mais fascinante de todos, que é o experimento de Millikan, né? O Millikan, então, ele montou uma engenhoca lá, em que ele tinha um campo elétrico, né? Aqui, ó, vocês podem ver um fio carregado positivamente aqui, né? Que é o nosso ânodo, e aqui um fio carregado de elétrons, que é o nosso cátodo. E nesse, aqui ele fazia vácuo, né? E aqui ele jogou um spray. No começo ele tentou com spray com água, não deu certo, mas depois ele jogava um spray de óleo. E aí esse spray de óleo, no fazer o spray, algumas partículas ficavam, se gerava uma fricção entre as gotinhas e elas eram polarizadas. Então algumas gotinhas de óleo tinham carga negativa. E aí ele tentava aumentar, ele mexia num potenciostatozinho e tentava aumentar esse campo elétrico aqui, de modo a fazer com que uma gotinha fosse, ao cair a gotinha, ela, se ela tivesse carregado negativamente, ela subia porque ela estava sendo atraída por esse campo elétrico positivo aqui. E aí, vocês podem imaginar a loucura que é esse experimento, né? Bom, tem dois vídeos, ótimos vídeos ali. Um que é uma animação, que está aqui no Siga, eu coloquei. Esse vídeo aqui é uma animação, e esse vídeo aqui é o melhor de todos porque é uma reprodução do experimento de Millikan no laboratório. E está muito bem explicado aqui nesse vídeo. Eu nem vou demorar explicando aqui, porque está bem explicado aqui o experimento. Só quero dizer então que vocês têm que saber que nesse experimento aqui ele conseguiu, ao fazer esse, estudar várias partículas de, de óleo, monitorando o tempo em que elas levavam para subir no campo magnético, ele conseguiu fazer um cálculo que é a relação da carga pela massa da gotinha de óleo. E ele conseguiu ver que, é claro, várias gotinhas, algumas gotinhas eram maior, outra gotinha era menor, e elas tinham diferentes valores de carga elétrica, sempre um valor negativo. A genialidade da coisa é tu pensar que esse número de carga ele é divisível por um número menor possível. A gente chama isso na matemática de mínimo múltiplo comum, né? Então, desses vários valores de cargas que as diferentes gotinhas tinham, ele se chegou ao mínimo múltiplo comum. Então, esse mínimo múltiplo comum seria a menor carga elétrica possível, que essa então é a carga elétrica do elétron, que é 1,6 vezes 10 na menos 9 coulomb. Então, esse é o experimento do Millikan. Então, aqui a gente saiu do Dalton, que era um modelo esférico, né, indivisível e tudo mais, para o modelo do Thomson, que descobriu que existe elétron no átomo. Agora, depois do experimento de Millikan, já dá para saber que a gente consegue saber qual é a carga do elétron. E depois vem o experimento de Rutherford. O experimento do Rutherford, ele pegou dois alunos dele, e começou a montar esse experimento aqui, ó, que está o desenho aqui embaixo. No material eu coloquei aqui um vídeo que, assim como esse cara aqui em cima reproduziu um experimento do Millikan, bem moderno, aqui embaixo também tem um pesquisador que reproduziu o experimento do Rutherford, de forma bem moderna também. Vocês vão olhar o vídeo, vão ver que é bem legal o vídeo. Bem legal mesmo. Mas aqui no livro, vamos pegar o livro do Atkins, já dá para explicar o experimento do Rutherford. Se o modelo de Dalton tivesse certo, o, o Rutherford fazia experimentos com material radioativo, que emitiam radiações, que tinham massa, né? E então ele pegou esse material radioativo e fazia com que a radioatividade tentasse atravessar uma placa de platina. Também ele fez com placa de ouro também, tá? Se o átomo fosse maciço, indivisível, obviamente essas radiações iam bater na placa e iam ficar aqui, nada ia acontecer. E a genialidade da coisa, que os resultados mostraram, é que a maioria das radiações atravessam uma placa de platina. É como se nem existisse a placa, é como se ela fosse furada, né? E aí então, como é que ele enxergou que as radiações atravessavam? Em roda 360 graus dessa placa de platina, tinha um filme fotográfico, uma camada fluorescente aqui, né? Então, de modo que se uma radiação atravessa aqui, ele conseguia enxergar uma manchinha. E aí ele observou que a maioria das manchinhas, que nesse desenho mostra, a maioria das radiações atravessam a placa de platina. Muito poucas radiações desviam e muito menos radiações batem e voltam, como uma espécie de ricochetear. Bater como se fosse uma bola, bate numa parede e volta.
Então, esses fenômenos estão desenhados aqui no cantinho, ó. A maioria das radiações atravessa como se isso aqui fosse furado. Algumas radiações batem e mudam um pouco o ângulo, e outras radiações batem, bem menos, né? Bem menos radiações batem na parede e voltam, ricocheteiam. E daí, então, que ele descobriu que o átomo, então, a maior parte do átomo é vazia. E daí, então, veio o modelo atômico bem interessante, de que o átomo ele é feito de elétrons, que são bem pequenos. Esses elétrons ocupam a maior parte do átomo, do volume do átomo, e a menor parte do volume do átomo é onde está a parte que é positiva. Que no caso hoje a gente já sabe que aqui é que estão os prótons, né? Então, aqui, esse é o modelo então de Rutherford para o modelo atômico. E aí Rutherford também propôs que esses elétrons aqui giravam em órbitas, uma espécie de órbitas planetárias, né? Então esse é o modelo atômico do Rutherford. Por curiosidade, o Rutherford ele teve vários alunos, inclusive esses dois alunos aqui que montaram esse experimento, um deles, não se diz, em algum lugar aqui, um deles é o Geiger. Aqui, ó. Um desses alunos que montou esse experimento aqui é o Geiger. Para quem olhou a sériezinha do Chernobyl, do desastre da usina nuclear, bem depois, esse aluno aqui dele, ele inventou um contador de radiação, que é chamado contador Geiger. Então, lá naquela série lá, mostra as pessoas com aqueles contadores de radiação, foi inventado pelo Geiger. E, se eu não me engano, só de ex-aluno do Rutherford, ele tem acho que 10 ex-alunos que ganharam o prêmio Nobel. Só isso.